Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje, terceiro domingo da quaresma, é tirado do evangelho segundo São Lucas, capítulo 11. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou e as multidões se admiraram. Alguns deles, porém, disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está em desacordo consigo mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem os expulsam? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado à entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que sugaste. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar-se. Hoje é o terceiro domingo da quaresma, domingo de primeira classe. Amanhã, porém também hoje, embora não se faça menção na missa, mas se comemora a festa de São Tomás de Aquino, doutor da igreja, considerado doutor comum da igreja, e é um santo que nós temos que invocar muito e, sobretudo, seguir seus ensinamentos para fazermos face, para enfrentar a atual crise na igreja que tanto se estende já por mais de meio século, e uma das luzes principais é justamente São Tomás de Aquino, porque a crise que se encontra hoje na hierarquia é em grande parte uma crise de desorientação diabólica, sim, mas que se manifesta sobretudo no pensamento daqueles que governam. E o pensamento de São Tomás de Aquino, o seu método, a sua filosofia, a sua teologia, é realmente um guia segura nisso. Isto pela palavra dos papas. Amanhã, dia 8 de março, é dia ferial da quaresma, porém se faz a memória de São João de Deus, confessor. Dia 9 é ferial, com a memória de Santa Francisca Romana, viúva. Dia 10 de março, igualmente ferial, se faz a memória dos santos mártires de Sebaste. Dia 11 é ferial. Dia 12, igualmente, dia ferial da quaresma, porém se faz a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor. O sábado é ferial e o próximo domingo será o 4º domingo da quaresma, chamado também domingo letário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse evangelho longo, várias coisas podiam ser observadas e nosso Senhor, em particular, fala sobre o poder do demônio, dos demônios, porque ele faz um exorcismo,
ele exorciza um demônio que é mudo e que faz a vítima dele ficar muda. E Nosso Senhor fala, é um dos lugares do Evangelho onde ele fala mais extensamente sobre o demônio e sobre o comportamento do demônio. Isso é muito importante porque a Sagrada Escritura nos traz, ela é o livro que nos traz a ciência do bem e a ciência do mal também. A ciência do bem e a ciência do mal na medida que são convenientes para a nossa salvação. Porque nós temos, é claro, que saber o bem, o que nós devemos fazer, o que nós devemos acreditar, como nos comportar, certo? Mas devemos também ter uma ciência do inimigo, já que nós estamos aqui em combate. Aqui, a igreja que está aqui, a igreja militante, está, portanto, em combate. Estando em combate, tem inimigos. Se nós ignorarmos os inimigos e fizermos de conta que eles não existem, já estamos com mais da metade da batalha perdida. Então, não podemos ignorar. Não só não podemos ignorar, nós temos que procurar conhecê-los. Nesse sentido. Conhecê-los, conhecer na sua estratégia. Então, Nosso Senhor, em nenhuma lição, nenhum professor mais acurado, mais autorizado, mais profundo, mais seguro e mais verdadeiro do que o Verbo encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui sobre o poder dos demônios. É uma lição divina. E então, nesse combate, a primeira coisa é entender bem o que Nosso Senhor diz. Não há alternativa. Não existe meio de caminho nesse combate. Nossos destinos finais serão ou o céu ou o inferno. O purgatório é para quem vai para o céu, quem se salvou. Não há lugar intermediário. Não há escolha de alguém que quer ficar num lugar, digamos, naturalmente bom. Não. Não há escolha para isso. Para aqueles que chegaram à idade da razão, para aqueles que foram batizados, não há escolha. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. São só dois lugares. E por isso Nosso Senhor diz aqui: quem não está comigo, está contra mim. É muito simples. É uma alternativa disjuntiva. Ou você está num lado, ou você está no outro. Você não pode ficar no meio do caminho. Ou nós temos, de um lado, o jugo suave de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um jugo, sim, claro. Ele é rei, ele é senhor, e nós devemos a ele submissão, sim. Só que esse jugo é suave. E, do outro lado, nós temos a tirania, o império tirânico dos demônios. É um império tirânico, um império que nos violenta, que pode até parecer no começo bom, agradável, mas que depois mostra toda a sua face, já que o demônio é mentiroso e homicida desde o princípio. E nós vemos na história da humanidade que, desde o início, houve uma preferência, infelizmente, pelo império tirânico do demônio. Com o pecado original, nossos primeiros pais deram ouvido ao demônio e não deram fé à palavra de Deus. Nosso Senhor queria um ato de fé e eles rejeitaram isso em nome de um conhecimento, pretenso conhecimento do bem e do mal. E depois, em todo o desenrolar da história humana, cada pecado pessoal é uma recusa de corresponder à graça e uma preferência pelo império tirânico do demônio. Então esse poder dos demônios se exerce, e aqui nesse Evangelho, Nosso Senhor dá uma lição muito importante, entre outras, é essa lição de que o poder do demônio se exerce, sobretudo, em promover a recaída do pecador. Porque é o que está aqui no Evangelho. Nosso Senhor descreve. E notem bem que ele descreve simplesmente a recaída.
Nosso Senhor não descreve a resistência do pecador que caiu e se levantou e que resiste e que não cai mais. Não, nosso Senhor descreve a recaída. É como se ele quisesse dizer que essas recaídas são muito comuns, são muito maiores, são muito mais numerosas do que a resistência. É muito mais fácil encontrar pecadores recaídos e muitíssimas vezes recaídos do que encontrar um pecador que se converteu e se converteu mesmo. E isso é verdade, dolorosamente verdadeiro. Para aquele que, por exemplo, como eu, que confessa, é algo dolorosamente verdadeiro. Essa palavra de Nosso Senhor aqui, aparece claríssima. Nosso Senhor conta simplesmente, vai descrevendo. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos. Impressionante isso, porque nos primeiros séculos da igreja, e até hoje, mas muito menos, no começo foi muito forte isso, muitos convertidos, porque os cristãos eram convertidos, quase todos, nos primeiros séculos, na maioria eram convertidos, porque vinham do paganismo, de uma vida perdida, né? Então se convertiam, então eles iam muitas vezes para o deserto. São Jerônimo, por exemplo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, era um grande doutor da igreja, ele tinha uma vida anterior, uma vida mundana, era um convertido, vivia em Roma, e quando se converteu, acabou indo para um deserto, foi morar na Palestina. E houve um fenômeno impressionante no Egito, o Egito que hoje, infelizmente, é maometano, foi católico durante muitos séculos. Aliás, como todo o norte da África. E houve muitos convertidos do paganismo iam para o deserto. Então nós temos figuras célebres como a de Santo Antão, pai dos monges, a de São Paulo, eremita, que eram egípcios e foram morar no deserto. E no deserto eles passavam por grandes combates com quem? Com o demônio. É como se os demônios estivessem lá esperando por eles. Esses demônios, então, que estavam refugiados em lugares secos. Então, continuando, nosso Senhor diz: anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E isso é o triste. Nosso Senhor descreve: quando chega, a encontra varrida e ornada, ou seja, encontra o pecador disposto a cair de novo. Não encontra o pecador disposto a resistir e se manter na graça. Encontra-o disposto, quase pedindo que venham as tentações, as ocasiões de pecado, para que ele caia de novo. E então, o que acontece? A mesma descrição de Nosso Senhor continua aqui. Vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Então, a recaída do homem, do pecador, está aqui descrita, a atitude do demônio que volta e só consegue vencer porque o homem se dispõe a isso. Então temos que considerar primeiro a malícia da recaída. A recaída não é só um fenômeno de fraqueza, de se ter pena do pobrezinho que é fraquinho, não. A malícia é disso. E essa malícia se mostra primeiro na ingratidão, porque aquele que foi perdoado no tribunal da confissão, por exemplo, recebeu grandíssimos benefícios. A graça de Deus, seu organismo sobrenatural retomado, seu direito de entrar no céu, na bem-aventurança eterna, graças suficientes e mais do que suficientes para que ele se salve e persevere, e ele joga tudo isso fora. Ele foi um ingrato, um grande ingrato. E o ingrato, ele é, sobretudo, um sujeito egoísta. Ele se acha merecedor de tudo isso, e, portanto, ele não agradece.
Depois há o desprezo de Deus, porque todo aquele que peca despreza a Deus, porque considera, dá mais valor a uma criatura do que ao Criador. Todo pecado se resume nisso. A pessoa se apega a uma criatura de tal maneira que prefere essa criatura a Deus que dá o mandamento. E por isso acaba desprezando a Deus. Se isso ocorre em qualquer pecado, mais ainda na recaída do pecado. Depois existe a perfídia, porque ele prometeu, ele disse no ato de contrição, batendo no peito, ele promete nunca mais pecar, tomar a resolução, e às vezes no mesmo dia volta para o vômito. Então ele descumpre aquela promessa que ele fez de uma maneira miserável, muito rapidamente, muitas vezes. E depois, é o que nosso Senhor diz, 7 demônios voltam, piores do que o demônio que estava anteriormente. Por quê? Entre outras coisas, porque quando ele recai, ele já recai caindo no pecado com maior conhecimento. E a cada recaída ele tem maior conhecimento. E, portanto, a malícia vai aumentando. Então, a malícia, sim, não há só fragilidade. Aquele que recai em pecados, e eu falo aqui sobretudo pecados mortais, claro, mas também pecados veniais com plena malícia. Pecados veniais em que a pessoa faz mesmo porque quer fazer, porque não é pecado mortal, então eu faço. Há também malícia nisso aí. Há também um perigo muito grande aí, ainda que não seja mortal. Mas eu falo sobretudo dos pecados mortais. A malícia, sim, não há só fragilidade. Então aquele que cai em pecados, não fique alegando sua fragilidade, porque está em mau caminho, está se enganando, se iludindo, está criando uma vida espiritual torcida, se é que tem alguma vida espiritual. E depois da malícia da recaída, nós podemos falar também dos perigos da recaída. O primeiro perigo é exatamente a dúvida se houve sinceridade na penitência da confissão anterior. Sobretudo para aqueles que caem muito rapidamente. Será que se arrependeram? Isso muitas vezes é motivo de angústia até para o próprio confessor. Tal a inconsciência de muitas pessoas que recaem facilmente no pecado, e então se pensa, será que tiveram uma penitência quando se confessaram? Porque como é que caíram tão facilmente depois no mesmo pecado que tinham confessado antes com aparentes sentimentos de penitência, ou com declaração de que estava arrependido? Eis o motivo eis aí um perigo muito grande da recaída. E é claro que se ele recai mais vezes, a dúvida só tende a aumentar. Porque o sacerdote, ele tem o poder de perdoar os pecados, mas há disposições necessárias, disposições essas que nem sempre o sacerdote tem condição de discernir. Deus sim, sabe exatamente. Então, aquele que se examine com muita seriedade, levando em conta sobre tudo isso. Não são as lágrimas ou os sentimentos externos ou declarações verbais, não. O que importa, sobretudo, é a mudança de vida. Porque se aquele que foi ao confessionário, se confessou, não derramou uma lágrima, falou até de uma maneira monótona, mas mudou de vida, esse teve contrição. Porque mudou de vida. É isso que decide. Claro, ele pode também chorar, isso também faz parte, depende do temperamento, mas o mais importante, o que decide, é a mudança de vida. E por isso, quando há recaída, a dúvida,
quanto à sinceridade da penitência anterior. E depois a fraqueza aumenta, outro perigo. A cada recaída, a fraqueza aumenta, porque a cada caída, você é despojado dos seus bens, e você fica mais fraco. O demônio rouba uma vez, duas, três, até quando você vai aguentar? A fraqueza só tende a aumentar. E depois disso, muitas vezes vem outro fator que tende a piorar as coisas, ou seja, a vergonha. A vergonha vai aumentando. O que é que o padre vai dizer dessa vez? Já é a enésima vez que eu caí no mesmíssimo pecado. E então ele fica com vergonha e não quer confessar. Pior. Pior ainda. Porque a vergonha aumenta, a pessoa se afasta e tende a crescer a insensibilidade. E daí vem uma alegria, entre aspas, é claro, uma alegria perversa da parte do demônio, porque ele sente que ele está ganhando o terreno, porque está afastando a pessoa dos sacramentos. Finalmente, não se pode ignorar isto. Deus se torna mais severo. Sim, é claro. Depois de tantas infidelidades, Deus vai cobrar mais. Nós todos temos uma medida de graças. Deus tem graças infinitas, é claro, mas nós somos um receptáculo finito. Então, há uma medida que nós não sabemos, é claro. Então, o importante é não facilitar. Se nós facilitamos, pode acontecer que chegue um dia o cúmulo da nossa medida. Chegue um dia e a morte nos tome de assalto. Lembremos-nos daquela célebre carta do além, daquela alemã dos anos 30 que foi condenada ao inferno. Ela, no dia de sua morte, teve um impulso de ir à missa. Era um dia de domingo, ensolarado, tinha muita coisa a fazer, ela era uma pessoa de condições, e ela tinha um passeio a dar de carro, mas ela teve um impulso de ir à missa com o marido, né? Então mas ela rejeitou aquilo. E naquele dia ela teve um acidente de carro que a levou à morte e ao inferno. Então, a medida dela chegou ao cúmulo. Era ali. Ia até aquele ponto. Ela não sabia. Mas ela foi rejeitando, e então Deus se tornou mais severo até que chegou a hora da justiça e da condenação. Bem, aqui estão os perigos, alguns, é claro. Mas e os remédios? A primeira pergunta é essa: há remédios? Sim. Felizmente, Deus é Deus, Deus é misericordioso, há remédios por causa disso, porque da parte do pecador não haveria remédios. Sobretudo depois de tantas recaídas, a impressão que dá é que muitas vezes não há remédios, porém há remédios. Os remédios são conhecidos. O problema não é tanto conhecer os remédios, mas praticar, tomar, aplicar os remédios. Fugir das ocasiões, todo mundo sabe disso. Você procura ocasião, já está pecando. Muitas vezes alguém vem confessar pecados, por exemplo, pecados contra o sexto mandamento. Sim, mas você não viu coisa ruim não no celular? Ele não diz, depois é que ele vem e diz, são dois pecados. Porque primeiro procurou uma ocasião próxima, e depois cair em pecados. Então são dois pecados. Procurar a ocasião voluntariamente já é em si um pecado, sobretudo se a ocasião é próxima, voluntária e próxima. Então depois recurso à oração, todo mundo sabe disso também. Combater as más inclinações. Recorrer logo à confissão. E recorrer à Santíssima Virgem. Eis aí alguns remédios, entre outros,
são conhecidos, mas é preciso que sejam aplicados. E eu insisto particularmente na assiduidade da oração, para recorrer a Nosso Senhor. Porque o estado do pecador que recai é, muitíssimas vezes, um estado de cegueira. Cegueira por causa da atração das coisas do mundo, do medo, da ambição, etc. Todas essas coisas criam um estado de infeliz, de cegueira no pecador, que sempre começa a deixar para depois da sua conversão, ou não se aplica seriamente a endireitar os seus caminhos. Então, isso é algo muito forte, muitas vezes há uma influência demoníaca ali, sim. Tem gente que fica preocupada com possessão, ou isso ou aquilo. Sim, isso existe, é verdade. Mas isso não é o maior perigo. O maior perigo do demônio é nos levar ao pecado. E isso ele faz o tempo todo, tenta. Esse é o maior perigo. Um santo pode ser possuído pelo demônio. Já houve casos. É raro, mas já houve casos. Normalmente a possessão se dá em pessoas pecadoras, sim. Mas já se deu também em pessoas em estado de graça e mesmo em pessoas santas. Isso pode ocorrer. Isso mostra que a santidade é compatível com a possessão. E, portanto, a possessão não é a pior coisa. A pior coisa é quando ele nos leva ao pecado. E, sobretudo, quando ele nos leva a recair do pecado. E contra o poder dos demônios, contra o poder do mundo, somente há o recurso à graça de Deus. Então é preciso haver um recurso, não um recurso habitual e rotineiro. Não é suficiente. Mas um recurso excepcional, mais decidido. Às vezes pessoas mudaram a sua vida porque passaram a noite em oração. Porque se aplicaram a um rosário de uma maneira mais decidida. Isso os levou a mudar de vida. Então, especialmente agora, no tempo da Quaresma, tenhamos esse recurso. Utilizemos esse recurso com decisão e confiança em Nosso Senhor e Nossa Senhora, para que nós possamos realmente nos converter e evitar toda a recaída, mesmo que seja em pecado venial, mas sobretudo, é claro, no pecado mortal, que nos tira a vida da graça e nos leva ao inferno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.